Diz assim: Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Até aqui, meus irmãos. Ó amado Deus, que a tua palavra possa nos instruir, nos abençoar, nos edificar, nos encorajar, Pai, essa noite. Essa nossa oração humilde e sincera, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a oração, ela é uma das primeiras cadeiras da fé cristã. Nós começamos a nossa vida de oração, a nossa vida cristã, sendo já introduzidos à oração. Talvez você se lembre até do que ocorrera com o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, que logo, imediatamente após o seu encontro com Cristo, ou melhor dizendo, após o encontro de Cristo com ele foi levado à oração. Não tem sido diferente conosco. Nós somos chamados à fé e somos introduzidos à oração, à palavra de Deus, à meditação, à comunhão. Porque julgamos, não somente é um julgamento particular, mas porque o nosso Deus colocou esses meios como sendo indispensáveis para a nossa saúde. Veja que um dos riscos que nós corremos, é verdade, é de deixar aquelas primeiras cadeiras, as cadeiras elementares, e tentarmos passar para outras cadeiras e esquecemos daquilo que é fundamental. É por isso que muitas vezes a nossa vida de oração fica um tanto quanto atropelada, não é mesmo? Não é mesmo? É por isso que muitas vezes a nossa vida de meditação também às vezes fica esquecida. Mas ora, é sempre tempo de voltarmos àquilo que é elementar para a nossa fé, aquilo que é substancial, aquilo que é indispensável para a nossa saúde enquanto cristãos. Não é só para iniciantes, tá bom a oração? É para todo o povo de Deus. É para os líderes, para os congregados, é para os jovens, é para os adolescentes, para as crianças, para os anciãos. Nunca vai ter um momento em que um ancião vai chegar a dizer assim: não preciso mais de oração. No momento que ele disser isso, é porque ele é chamado, ele já estará na glória. Vejam, meus irmãos, aqui nesse texto nós estamos diante de um homem que é um profeta usado por Deus de maneira singular. Esse é o profeta Elias, um homem que é conhecido por várias virtudes, a sua coragem, diante de uma época tão difícil, tão confrontadora, em um período em que o povo de Israel estava sendo governado por Acabe, um homem ímpio, e por Jezabel. Vejam que dentro desse período ele foi destacado por sua ousadia, destacado por sua coragem, destacado pelo seu poder. Coisas tão preciosas Deus fez por meio do profeta Elias. Mas ele também é conhecido por sua vida de oração. Ele também é conhecido também por alguém que tinha intimidade com Deus. E veja, que nesse quesito nós nos comparamos e devemos nos comparar também a Elias, talvez não, claro que não na sua atuação profética, talvez não em algumas experiências muito pontuais ali no Antigo Testamento, mas sim como alguém que precisa de oração, alguém que deve estar na presença de Deus. Eu queria destacar algumas coisas pensando aqui nessa breve passagem sobre a oração. A oração reaviva
a alma. É isso que a oração faz conosco. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto, em algumas lições. A primeira delas é: orar é uma oportunidade de se envolver com a dor do outro. Esse texto nos ensina isso. Orar é uma oportunidade de se envolver com a dor alheia. Veja que nessa passagem, começando aqui no versículo 1 do capítulo, versículo 8 do capítulo 17, Elias é levado à casa de uma viúva, a viúva de Sarepta. E ali um grande milagre ocorre, uma mulher que estava a ponto de morrer, de desfalecer juntamente com seu filho. E ali Deus provê azeite, ali Deus provê farinha. Então, dentro de um período de sequidão, de um período tão difícil, e de uma mulher já tão sofrida pelo fato de ser viúva, Deus usa de maneira graciosa o profeta Elias. Ocorre que não demora para que outra necessidade, outro drama acometesse aqui a essa mesma família, já um tanto quanto sofrida. Por isso no verso 17 diz assim: depois disto adoeceu o filho da mulher. Você já passou por isso? Que é o quê? Depois de uma grande bênção vem uma grande luta. Depois de uma grande resposta de algo que você está colocando diante de Deus em oração, vem outra tribulação. O texto vai dizer que depois disto, depois de um período assim de grande bênção, de uma aposentadoria aqui garantida, o próprio Deus diz assim: olha, você vai ter o que comer. Você vai ter suprimento. O filho da mulher fica doente, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Essa é a dor que encontra novamente essa mulher. E o que é que acontece? Elias está envolvido aqui, e é tão interessante, porque diz aqui o texto: então disse ela a Elias. Elias está fazendo parte desse contexto. Ele era um hóspede nessa casa da viúva, mas ele está fazendo parte desse contexto. Ele foi ali como alguém anunciar a bênção de Deus. Ela experimentou a bênção de Deus proferida pelo profeta, mas agora vem a dor, e na hora da dor Elias não escapa. Na hora da dor Elias diz assim: eu vou ali. O chamado pastoral é muito interessante, porque a gente se depara com essas nuances no ministério, que é da vida comum, da vida cotidiana, que é de irmãos que estão passando pela bênção, e é muito bom quando nós estamos numa visita pastoral, onde alguém está dizendo assim: é uma visita a um filho que nasceu. Oh, coisa boa, a família cresceu. Mas quando é na hora da enfermidade: pastor, me visite, um parente na UTI, ou estou passando por um grande momento de escassez, nós continuamos ali. Precisamos estar perto. Mas olha, meus irmãos, esse não é um chamado exclusivo para Elias, esse não é um chamado exclusivo para os líderes da igreja, esse não é um chamado somente voltado para os seminaristas. André vai vivenciar isso, se Deus permitir, muito em breve. Já tem experimentado, envolvido com as coisas da igreja, mas muito em breve, de maneira, vai mergulhar nesse universo, digamos assim, pastoral, que é estar junto das pessoas, que é vivenciar os dramas que as pessoas passam, as alegrias compartilhadas também. Mas aqui há um princípio interessante: se colocar na dor do outro. Aqui não é apenas alguém que é impassível, alguém que está distante da situação, alguém que não tem sentimentos, mas alguém que precisa se envolver. E nós vamos ver Elias envolvido totalmente nessa situação, porque ele se envolve. Aquele filho morre, ele vai dizer: dá-me o teu filho. Ele sobe com esse filho para orar por ele. É alguém que está totalmente envolvido com esse drama, com essa situação. O pastor Flauber diz sentir sensação de incômodo ao saber que alguma ovelha sua está em trabalho de parto. Em breve ele vai sentir esse incômodo de novo, ele fica angustiado. Sabe, se alguém, uma irmã da igreja está em trabalho de parto, ele diz que fica angustiado. Mas veja, meus irmãos, assim é o estado da alma daquele que se envolve na aflição do irmão. Ele não consegue ficar alheio ao que está acontecendo. É claro que ficamos meio estranhos para ajudar alguém que está sofrendo, sobretudo o irmão na fé, porque não é fácil mesmo. Às vezes nós ficamos sem palavras. Mas a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E ora, qual é a lei de Cristo senão a lei do amor? A lei do se envolver com a dor do outro. Essa é uma intromissão mesmo.
Amor é sinônimo de aproximação. Lembremos, irmãos, dos amigos de Jó, quando este for acometido por um grande infortúnio. Eles foram, visitaram Jó, ficaram perplexos, não arredaram o pé e ficaram em silêncio ali permanentemente durante 7 dias. Mas nós podemos mais do que os amigos de Jó. Por mais que você diga assim, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, meu irmão, mas você pode orar. Você pode orar. Você pensa que nada pode fazer, mas faça um teste. Pergunte a alguém que passa por aflições o que aconteceu, o que lhe acontece quando ele é visitado por um irmão e esse irmão ora por ele. Ou você mesmo, irmão, já foi beneficiado por algum anjo em forma de gente que orou por você. Eu não sei se a situação mudou, nem sempre muda, às vezes muda, mas o nosso coração é acalentado. A nossa alma é esquecida. Esse é um lembrete de Deus através dos seus santos dizendo, eu estou contigo. Isso é uma grande bênção. Não tenha medo. Todo crente pode e deve chorar com os que choram. Quer aprender mais sobre isso? Visite alguém com a liderança da igreja. Esses dias eu fui visitar a irmã Zefinha. A minha irmã, que é minha irmã 2 vezes, né, Érica, é um privilégio, né? Ela ficou sabendo e a gente começou a se falar no telefone, ao telefone, e ela disse, eu quero visitar a irmã Zefinha quando você for. E estava lá eu, visitando a irmã, e minha irmã também visitando a nossa irmã, nossa querida irmã. Quer aprender mais? Visite alguém com a liderança da igreja, se não quiser ir sozinho. Ou mesmo junte alguns irmãos da UPA, da UMP, da SAF. Vão visitar alguém que está precisando. Vão orar por ele, na casa dele. Vocês verão na prática aquilo que estou falando para vocês. Permita falar outra coisa aqui. Não há um crente tão fraco que não possa carregar consigo, nem que seja um tantinho da aflição do irmão, de outro irmão. Alguém que pode chegar a dizer assim, eu não estou podendo nem comigo, eu não estou aguentando nem com os meus problemas. Ora, irmãos, isso não existe dentro da cristandade. Porque nós experimentamos uma dádiva muito especial, que é mesmo passando por tribulações, nós podemos consolar. E é como que se Deus aliviasse nosso fardo temporariamente, enquanto ajudamos outros a carregarem as suas aflições. Isso é dádiva, é graça que só é experimentada quando nós vamos, quando nós fazemos, quando nós nos dispomos, quando nós oramos. Carregar a dor do outro é um privilégio. Mas, irmãos, orar é se deparar com sua própria fraqueza. É um pedinte pedindo ajuda para outro pedinte. É alguém que não tem por si próprio, mas pede para outrem. Temos ouvido de grandes homens e mulheres de Deus, pela sua famosa vida de oração. São pessoas de grande fé, supostamente. Esse não parece ser um modelo razoável na Escritura, nem na vida de Elias, mas o contrário sim. Eu não estou dizendo que a Bíblia não fala de grandes homens de oração, mas da fama, da pessoa ser famosa por ser um grande homem de oração ou de uma grande mulher de oração. Aqui vale ressaltar esse pensamento que há no meio evangélico, no qual acredita-se que certos indivíduos são privilegiados na presença de Deus e com isso têm suas preces atendidas. É como se eles estivessem mais perto do trono da graça. Mas isso é um erro. Pois todos nós podemos nos achegar à presença de Deus, ousadamente, por meio de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós nos deparamos com um homem que está envolvido com a necessidade de outrem. Mas alguém que, ao se deparar com essa situação, ele pega o filho dessa mulher, toma-o nos braços, o leva para cima ao quarto. Aqui diz no verso 19, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Não vem dele mesmo esse poder. Aliás, quando na ocasião anterior, aquele grande milagre acontece, do azeite e da farinha,
ele vai em nome do Senhor como profeta e diz e fala, e através da sua fala, na autoridade de Deus, as coisas acontecem. Mas não acontece isso nessa ocasião. É como que se Deus estivesse mostrando a Elias a sua limitação. E também querendo mostrar algo maravilhoso. É verdade. A fraqueza de Elias. O que é que ele pode fazer? Ele pode carregar um morto. Ele pode subir. Ele exerce alguma força, alguma coisa ele pode fazer. Mas ao mesmo tempo ele não pode fazer nada. É tudo que Elias pode fazer. Agora ele está limitado. E é por isso que ele clama. O grande homem de Deus é conhecido pelo seu quebrantamento, a sua fragilidade, sua limitação. Elias se mostra forte o bastante, mas também fraco aqui. Sua força é limitada e a nossa também. Os verdadeiros homens e mulheres de oração se sentem pequenos na presença do grande Deus. Eles são levados ao quebrantamento. No mais, irmãos, somos todos limitados. Em muitos momentos, um ministro se vê fraco e impotente quando se depara com o drama de alguém da igreja. É demais para nós vermos um irmão passando por aflições e só termos uma oração para lhe oferecer. É um drama que talvez você já tenha passado, visitando algum querido, ou chegando perto de alguém que sofre. O que é que você pode me dar? E às vezes nós diminuímos a eficácia da oração, né? Olhamos meio timidamente e dizemos, eu só posso orar por você. Como assim? Sinta-se satisfeito com essa condição limitada. E nos lembramos das palavras de um servo sofredor que disse em meio à tormenta, quando sou fraco é que sou forte. É isso, meus irmãos. Orar é ter a oportunidade de se envolver com a dor do outro, mas também é se deparar com a sua própria fraqueza. E assim nós passamos para uma terceira lição aqui. Orar é se render perante os propósitos insondáveis de Deus. Veja, meus irmãos, olhemos para o texto novamente. Há um clamor aqui no verso 20. Ó Senhor meu Deus, também eu vou ler o 19, ele lhe disse, dá-me teu filho, tomou dos braços dela, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama, então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. A mulher que já não tinha marido agora não tem mais seu filho. Sua derradeira razão de viver. Será que já não bastava a dor dessa mulher? Meu Deus. Será que as encomendas de provações vindas do céu só tinham um endereço de entrega? Deus não deveria ser mais democrático ao repartir as tribulações? Novamente o mesmo endereço, o mesmo CEP. A mulher tinha pão na mesa, mas ele tinha sido amassado por Deus. Isso é irônico demais. É verdade que Deus tinha operado maravilhas naquela casa, mas subitamente a morte invade aquela residência, o que faz talvez a mulher desejar retornar ao seu primeiro estado de miséria, porque havia mais fortuna nele do que nesse último estado. E o pior, o profeta agora é responsabilizado pela viúva. Ele fica dizendo, na presença de Deus, é tão honesta essa oração, né? É tão honesta essa oração, ó Senhor, meu Deus. Também até esta viúva com quem me hospeda afligiste. Um homem que já fora marcado pela perseguição aqui do rei Acabe. Num momento tenebroso para Israel. Era um tempo de muito pessimismo, de muita dificuldade. E talvez o próprio coração de Elias tivesse se envolvido com aquela alegria que tinha visitado aquela mulher, com a bonança, ou coisa boa. O coração dele se envolveu com aquela situação. E essa é a vida cristã, se envolver de fato com o outro. Mas logo, o que ocorre? E o Elias diz justamente isso. Até a esta viúva com quem me hospedo,
Ela me fez grande favor, Senhor. Ela me hospeda em sua casa. E é assim que lhe pagarei a estadia, Senhor. Que espécie de inquilino sou eu? Ela não merecia um pagamento menos amargo, Senhor. Essa mulher exclama. E talvez essa exclamação tenha ficado martelando na cabeça e no coração de Elias. No verso 18, quando lemos que diz assim, ela diz a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Que fiz eu, ó homem de Deus? Não são poucas as vezes, meus irmãos, que as pessoas olham para nós, e seja um líder ou seja um cristão, e elas querem saber da resposta às suas angústias, às suas aflições. Como se elas olhassem para nós, no seu olhar inquiridor, dissessem-nos assim, é razoável esse sofrimento? Ou esse é um Deus amoroso? Há alguma explicação para essa situação tão horrenda? As pessoas olham para nós e querem esse tipo de resposta, e talvez Elias tenha sido metralhado pelo olhar dessa mulher, por essa verbalização da mulher. O que foi que eu fiz? Eu só te abri as portas. E agora você me traz isso? E na verdade, não era a sua queixa contra Elias, mas como um escudo ali. Na verdade, sua queixa era contra Deus, porque Elias era o profeta de Deus, era o enviado de Deus. Meus irmãos, geralmente os crentes, os pastores especialmente, geralmente levam a culpa por aquilo que Deus faz. A culpa, né? Elias chega à firme e dura conclusão de que Deus está por detrás de tamanha aflição. E por isso ele vai dizer, afligiste essa mulher, matando-lhe o filho. Senhor, essa é uma crença na soberania de Deus. Diante desses propósitos insondáveis do Senhor, Ele está certo. Ele está certo no quesito. Nesse quesito, Deus levar aflição àquela mulher. Eu me lembro das palavras de Jó, ao falar à sua esposa, nós não recebemos a boa dádiva de Deus, não receberemos também o mal da sua parte. Ele estava certo, matando-lhe o filho. Os defensores da soberania de Deus, dessa doutrina tão preciosa acerca do caráter do nosso Deus. Eles são tidos muitas vezes como fatalistas, mas nada está tão longe da verdade, pelo menos daqueles que compreendem a dureza dessa doutrina. Ora, seria melhor atribuir essas coisas ao acaso, não? Como fazem alguns teólogos liberais, despindo Deus de um atributo tão caro. Eles dizem assim, não, Deus não está envolvido nisso. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Dá para a gente escapar com essa resposta, mas ela não é convincente e, mais importante, ela não é bíblica. Porque através da Escritura nós vemos um Deus que rege todas as coisas. E um Deus que permite o sofrimento aos seus santos com um propósito específico de ser glorificado. E na sua bondade também, no seu amor para com seu povo. Ele permite. Ou até mesmo como um ato de disciplina ou um juízo. Deus permite. Nós que cremos na soberania de Deus, irmãos, fazemos isso muitas vezes com lágrimas nos olhos. E não escondemos de Deus as nossas reverentes indagações. Por que, Senhor? Seria mais fácil tirar Deus disso tudo. Mas em última instância, é Ele que rege todas as coisas. Não podemos ser como geleiras ao tratarmos sobre tal assunto, porque Deus não é um ser impassível. O Deus que aflige uma mãe tirando-lhe um filho só pode ser compreendido através do Evangelho. Pois lá, irmãos, a própria Trindade foi afligida. Deus o Pai, Ele mesmo arquitetou, planejou, permitiu a morte do seu filho, entregando-o à mão dos homens ímpios.
O seu filho que por sua vez também foi afligido para salvar filhos de Adão. Essa verdade é suficiente para nos livrar de ilações descabidas e rasas acerca de Deus. Deus é soberano, Ele permite o sofrimento, Ele rasgou a sua própria pele, o seu próprio ser, o seu próprio coração, por assim dizer. Ele sabe o que é sofrer. Por isso nós, quando distanciamos Deus do nosso drama, nós estamos cometendo um equívoco. Ele está distante. Na verdade, é trazendo Deus para a nossa vivência. O Deus carne, o Deus que se tornou homem, foi afligido na cruz. É assim que eu entendo essa bondade, essa soberania de Deus. Essa é a vontade de Deus. Elias está perplexo aqui, mas ele entende essa verdade. Com lágrimas nos olhos, mas ele compreende essa verdade. É Deus. Ora. Orar é se render perante os propósitos insondáveis de Deus. E ele trata disso em oração. Você já fez isso em oração muitas vezes sem compreender. Meu Deus, por que isso novamente, Pai? É claro, de maneira macro nós sabemos, mas nos seus meandros, nos seus detalhes é tão difícil. E nós devemos nos curvar perante esse Deus que é insondável, mas um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso. Mas, meus irmãos, isso nos leva a uma última constatação aqui. Orar é participar dos grandes feitos do Senhor. Olha o que diz os versículos 22 ao 24. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias sabe que tudo o que está acontecendo é obra de Deus, mas ele também sabe o que fazer: orar. E através da oração que Deus lhe dá o privilégio de ver e participar dos grandes feitos de Deus. Essa é uma das formas. Ele ora aqui insistentemente, por 3 vezes. Isso mostra um aspecto importante da oração perseverante. Ele ora humildemente: rogo-te, Senhor, que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Ele ora por algo extraordinário. Ora, esse é o primeiro ato de ressurreição narrado na Bíblia. E aqui, em termos de fé, ele se assemelha ao próprio Abraão. Porque vocês lembram de Abraão, quando ele leva o seu filho Isaque? Ele está prestes a sacrificar o seu filho, mas Hebreus vai nos dizer que Abraão cria que Deus era poderoso para fazer com que aquele menino retornasse à vida. Algo inédito. Sabemos que Deus tem poder sobre a morte. É claro, embora isso fique escancarado lá, na obra de Cristo, na ressurreição de Jesus, ficamos um pouco espantados ao vermos essas coisas aqui no Antigo Testamento. Mas a gente não devia ficar tão surpreso assim. Tem as palavras aqui do pastor Philip Ryken, que elas são preciosas. Não é Jesus? Desculpa, irmãos. Como eu ia citar para vocês, o Philip Ryken, ele diz o seguinte: vemos o poder de Deus sobre a morte já no Antigo Testamento. É como se Deus não conseguisse se conter, como se não conseguisse controlar seu poder sobre a morte, ou a sua compaixão com pessoas enlutadas, ou sua alegria de trazer os mortos de volta à vida. Deus interrompeu e anulou a morte, dando a vida a esse menino, como se quisesse dizer: vejam, eu sou o Deus da ressurreição. Isso é precioso demais. Ou como se Deus quisesse dizer: olha, eu vou fazer isso novamente. Eu vou entrar na história novamente, de maneira extraordinária. Esse menino, ele recebe a vida novamente, não de Elias, não pelo poder de Elias, mas pelo poder de Deus. Elias está aqui participando de um feito extraordinário. Deus nos dá esse gostinho, irmãos, de alguma forma, quando nós oramos por alguém que está morto. Como assim, pastor? O senhor está orando pelos mortos e os mortos vão ressuscitando por aí? Não.
Mas Efésios diz que os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados. E todas as vezes que eu sou chamado a fazer parte dessa oração, orar por alguém, por algum perdido, e que Deus graciosamente e poderosamente salve essa pessoa, eu estou sendo chamado a participar desse grande feito de Deus. É claro, não depende de mim, é claro, não depende da minha oração, mas é como diz outro estudioso chamado Douglas Kelly, Deus fez o plano e depois usou as orações como meio de trazê-las à sua feliz execução. Ele faz o plano e no seu plano ele já coloca as orações dos santos nesse plano. Então tudo faz parte desse plano maravilhoso. E como é bom fazermos parte disso, irmãos. Ele presencia também aqui uma poderosa declaração de fé. Quando essa mulher vê seu filho morto, é como se a mão, o juízo de Deus estivesse pesando contra ela, porque lá no versículo 18, ela vai dizer ao profeta, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Ela sabia que existia algum vínculo entre pecado e morte, e sentiu peso na consciência, e por isso interpretou a morte de seu filho como castigo por seus pecados. E ela estava correta em pensar isso. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. No entanto, mesmo sendo pecadora, Deus não estava contra ela, pelo contrário. Ele deseja se apresentar não como um Deus carrasco, mas aquele que é o marido para o povo de Israel. Ou de maneira amorosamente muito particular, o marido dessa viúva. Uma mulher que tinha razões humanas para estar frustrada, agora declara sua fé no final do versículo 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É uma declaração de fé dessa mulher. Ela, angustiada, desnorteada, mas agora agraciada. Ela precisou ver para crer. Você pode subcategorizar a fé dessa mulher, não é? Às vezes nós fazemos isso, porque nós subcategorizamos a fé de Tomé. Às vezes a gente olha para Tomé e diz assim, mas rapaz, como é que ele faz um negócio desse? Eu só acredito se eu tocar, né? Eu só acredito se eu ver. A gente fica criticando Tomé. Mas e nós? Será que nós não fazemos isso de certa forma? Aqui a fé dessa mulher é destacada e ressaltada. Agora reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E essa é uma declaração de fé ao próprio Deus de Elias. Então, meus queridos irmãos, será que, caminhando aqui para o fim, será que não temos pouco a dizer do que Deus fez, porque usamos pouco em sua presença? Aqueles que muito têm a contar das bênçãos do Senhor é porque certamente muito lhe pediu. Ora, um filho, quanto mais pidão ele for, né? Se ele for muito pidão, ele vai ver em quase tudo uma resposta ao seu pedido, né? Ele vai olhar para tudo, eu pedi isso, eu pedi aquilo. E mais coisas ele vai ter para testemunhar. Porque ele coloca tudo diante de Deus. Assim um filho do Pai. Se você costuma orar a Deus ocasionalmente, aqui e ali, talvez tenha pouco a dizer sobre seus feitos. Mas aquele que cotidianamente apresenta suas súplicas diante de Deus, verá suas orações atendidas cotidianamente também. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nesse contexto de Tiago, sabe quem é o personagem que ele destaca? É o próprio Elias, na sua vida de oração. Meus irmãos, e quanto à dor do outro, você tem carregado? Você tem carregado a dor de quem sofre com você? Você conhece sua igreja? Sabe quem passa pelo quê? Você se envolve com a vida dos irmãos, não sendo intrometido e para falar da vida do irmão, mas com desejo de vasculhar as suas necessidades e orar por ele. Dê uma olhadinha no zap da igreja de vez em quando,
lá muitas petições são frequentemente postadas pelos irmãos, tanto de ações de graças como também de súplicas. Pensamos que isso está relacionado somente às atividades da igreja, mas não pense assim. Você também trabalha enquanto ora pelos irmãos. É um trabalho gracioso, é um trabalho descansando. Abra mão do seu egoísmo e leve as causas dos santos à presença de Deus. Isso é precioso. Até para a gente se alegrar com essas bênçãos. Como consequência disso, nos alegraremos mais com a bondade de Deus manifestada através das orações respondidas. Ore mais. Se alegre mais com o que Deus está fazendo e que pode ser através das orações que Ele lhe responde. Finalmente, meus irmãos, nós somos encorajados à oração, olhando para Jesus Cristo. Porque Jesus, sendo homem, chorou com os que choram. Conheceu de perto a dor. Não se ausentou, não se afastou. Sendo consolador, ele também enxugou as lágrimas. Mas sendo Deus, ele veio de maneira poderosa, mudando morte em vida, transformando a dor em consolo, transformando um choro da dor em sorrisos de alegria. Essa passagem ela é muito se equipara ao que está em Lucas capítulo 7, quando Jesus ele se depara com um cortejo fúnebre. A viúva de Naim, veja, também uma viúva, também que perdera seu único filho. E ao passar por ali, o Senhor Jesus, ele para aquele cortejo da dor, aquele cortejo fúnebre, toca no esquife e fala para aquele que estivera morto, levante-se. E logo, o milagre acontece. Esse é o nosso Jesus poderoso. Esse é o nosso Cristo que se envolve com a nossa dor. Sim, a minha oração não é poderosa, irmãos. Mas esse Cristo, ele intercede como sumo sacerdote fiel. Hebreus vai dizer que ele vive para interceder por nós. Ele vive para nos amar. Ele vive para apresentar a nossa causa. Meus irmãos, isso deve ser consolador para nós. Isso deve ser conforto para o nosso coração. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos passar para um momento de oração.